Boa noite. É um prazer estar aqui no primeiro colóquio de Filosofia e Jornalismo, aqui da Tenda Cultural Ortega y Gasset. Eu agradeço o convite, dos organizadores do evento, o Duane Ribeiro e o André Paes Leme pelo gentil convite. A minha comunicação diz respeito, o título dela é uma oficina de redação filosófica. O tema da minha exposição será sobre a atividade filosófica e sua relação com o jornalismo, mas pensando na atividade filosófica como leitura e criação de textos. Inclusive vou retomar o último aspecto do comunicador que me antecedeu, que mostrava, vamos dizer, a importância da filosofia na formação profissional do jornalista. Ao meu modo, eu vou voltar a essa questão. Mas de forma mais precisa, eu destacarei aqui dois aspectos no interior desse tema, da atividade filosófica, enquanto leitura e criação e redação e produção de textos. Então eu vou destacar aqui dois aspectos no interior desse tema. E ao final eu lhes proporei uma atividade, que, como o Duane lhes disse, depois pode ser encaminhada aí ao site do evento. É claro que essa atividade diz respeito a essa exposição precedente. Vou destacar então dois aspectos antes de apresentar a atividade. O primeiro aspecto é o seguinte: qual a especificidade dessa atividade dita filosófica? O que é uma atividade filosófica? Seja de leitura ou de criação de textos. O que faz de um dado texto, o que faz de uma dada postura, melhor dizendo, uma postura filosófica. O segundo aspecto será o seguinte: qual a relação, então, primeira questão, qual a especificidade dessa atividade filosófica? Segundo aspecto, qual a relação entre filosofia e jornalismo, tendo em vista uma suposta dimensão pública, portanto política, quer dizer, da filosofia? Ou seja, se pressupusermos, mas isso também estará em questão, vocês verão, que a filosofia permanece vinculada, mesmo que apenas no plano do imaginário, à ideia de formação, que a filosofia tem uma função, a de formação, no sentido forte do termo, de extração romântica, de Bildung, que remonta à paideia grega, a ideia de formação no sentido iluminista, de preparação do cidadão para a república. Se pressupusermos que esta é a vocação, vamos dizer assim, iluminista da filosofia, qual a relação possível, qual o papel, vamos dizer, que o jornalismo ou o jornalista desempenharia na consecução deste objetivo, a de formação, no sentido iluminista, de preparação do cidadão, vamos dizer, para a república. Então são essas duas questões. O primeiro aspecto: eu caracterizaria inicialmente a atividade filosófica como uma dada postura, uma dada leitura filosófica, ou antes um modo de ler os textos, uma dada leitura filosófica de textos, e não pela natureza do texto lido. Isto porque a filosofia, como dizia Jean-François Lyotard, não é um terreno recortado na geografia das disciplinas. E se não há conteúdos básicos e métodos fixados, o que deve ser considerado um texto filosófico? Nunca acreditei, dizia Gerard Lebrun, que foi um professor francês e do departamento aqui, durante muitos anos, professor do departamento de filosofia da USP, nunca acreditei, dizia Gerard Lebrun, que um leitor pudesse orientar-se para a filosofia porque tivesse sede de verdade. A fórmula é vazia. É de outra coisa que o leitor, ou o estudante que vai aos cursos, seja o estudante no ensino médio ou mesmo no ensino superior, ou o leitor de uma publicação, publicação sobre filosofia, de uma matéria no suplemento cultural que tangencia a dita filosofia, é de outra coisa que o jovem, o estudante ou o leitor tem necessidade. Necessidade é de falar uma língua da segurança, é de instalar-se num vocabulário que se ajuste ao máximo às dificuldades no sentido cartesiano,
munir-se de um repertório de topoi, em suma, possuir uma retórica que lhe permitirá a todo instante denunciar a ingenuidade do cientista ou a ideologia de quem não pensa como ele. Qual melhor recurso se lhe apresenta se não tomar emprestado um discurso filosófico? Nesse sentido, é preciso ressaltar que cabe ao leitor que quer ingressar no campo da filosofia, ou seja, desenvolver a atividade filosófica, entrar em contato com diferentes modalidades discursivas. Isto vale também, né? Vale também para a formação do jornalista. Né? Se eu puder, vamos dizer, de algum modo, não prescrever, mas aconselhar, né? Dizer-lhes algo que tange a formação do próprio jornalista, né? E quer ter uma formação, né? Que vai além da formação disciplinar do curso de jornalismo, é ter o contato com diferentes tipos de textos, né? Com diferentes modalidades discursivas. Qualquer que seja o conteúdo escolhido, ética, estética, filosofia política, não se pode esquecer que a leitura filosófica retém o essencial da atividade filosófica. Ou seja, é preciso acentuar que uma leitura não é filosófica apenas porque os textos são tidos por filosóficos, ou porque seus autores são considerados autores da história da filosofia, né? De Platão, Descartes, Hegel, a Sartre. Uma vez que se pode ler textos filosóficos sem filosofar e ler textos considerados artísticos, políticos, jornalísticos, filosoficamente. Em outros termos, o que faz da leitura de um texto uma atividade filosófica não é a natureza disciplinar do texto lido, mas o modo como o leitor lê esse texto. Estamos chamando de atividade filosófica. O modo como o leitor lê esse texto, ou seja, o essencial dessa atividade está no modus operandi do leitor, face às diferentes formas de enunciação. Então, a leitura filosófica não se esgota assim na simples aplicação de metodologias de leituras. Ela é um exercício de escuta, num sentido análogo ao da psicanálise, pois se manifesta como uma elaboração do texto que desdobra seus pressupostos e subentendidos. É nesse sentido que, segundo Jean-François Lyotard, a leitura filosófica permite que o leitor se transforme na leitura, pois interfere nos modos habituais da recepção. Ou, como dizia um outro filósofo francês que esteve no Brasil, mas mais ligado, ou antes ligado à epistemologia e à filosofia da linguagem, Gilles Gaston Granger, né? Ou, como dizia Granger, em sentido semelhante, a leitura filosófica é uma atividade produtiva que reconstrói um imaginário oculto sob a literalidade do texto. Daí essa proximidade entre a leitura filosófica e a escuta psicanalítica, no sentido freudiano. É esse trabalho com a linguagem que deve ser ensinado nos cursos de filosofia, né, e que deve ser preservado no jornalismo cultural, que visa a difusão da atividade filosófica. Esse trabalho com a linguagem que deve ser ensinado nos cursos de filosofia, né, ou seja, que deve ser preservado no jornalismo cultural, que visa a difusão da atividade filosófica, ou seja, ele deve estimular a desmontagem das regras de produção dos discursos. O contato com o subterrâneo dos textos, com a ordem das razões e da arte retórica, pode armar os leitores de um repertório de chaves de decifração, né? Um repertório de topoi, de uma grelha crítica que amplie sua intimidade com a linguagem, mesmo que essa prática coloque no centro o problema dos conteúdos programáticos, ou seja, dos limites ou margens da filosofia. O importante é produzir, nesse processo de formação, produzir um efeito de nomadização do pensamento. Daí a relevância desse deslocamento de uma modalidade discursiva para outra, de passar da literatura para a filosofia, né? Da filosofia para a sociologia e assim por diante. O importante é produzir um efeito de nomadização do pensamento que evidencia o deslocamento livre, o movimento fluido da palavra, dissociada dos critérios transcendentes de verdade, universalidade e imutabilidade. Mas isto pressupõe considerar a filosofia uma operação perene, uma visada ou interpretação marcada pela consciência da impossibilidade do confinamento da linguagem. A filosofia não é nem um falso saber sofístico, que tudo pode provar, no sentido da crítica, sofístico no sentido da crítica socrática.
nenhuma doutrina oficial com pretensão a um saber absoluto, mas a filosofia enquanto atividade é este corpo a corpo com os textos, é esta expansão incansável de signos, né, que vai produzindo a segurança, vai produzindo no operador da filosofia, nós dizemos, né, nós não, o operador da filosofia não é o filósofo nesse sentido caricato do termo, né? O operador da filosofia é aquele que mexe com a filosofia, né? É aquele que volta por várias vezes aos mesmos textos, né? Daí essa atividade ter algo de anamnese também no sentido psicanalítico e de elaboração. A atividade filosófica é essa atividade da expansão incansável de signos, que produz, ao longo do tempo, né, isso que eu estou chamando de formação, uma segurança, a segurança de uma dominação intelectual. Não no sentido de deter a verdade, a ser transmitida, mas no sentido de conseguir ordenar, no sentido de conseguir recolher de um texto seus conceitos principais, de perceber o que os imanta na unidade desse texto. Então, eu acho que essa, vamos dizer, a contribuição que a filosofia pode dar na formação, inclusive do jornalista, né? Permitir-lhe a aquisição de uma tópica, de uma familiaridade prática com os signos que permite ao leitor, eu estou pensando na filosofia como uma atividade de leitura, dominar situações, dar forma, estruturar, impor determinadas relações de força, ou seja, posicionar-se. É o resultado do abandono de um espaço codificado, marca do pensamento sedentário que fixa uma verdade ahistórica. Com isso, se descarta o pressuposto de que o discurso teórico, com regras de produção viciadas por uma razão soberana, exista em função de um absoluto, ignorando o sentido plural, contingente de abertura da história. O estudante, ou seja dos cursos de filosofia, seja o jornalista em sua formação, né? Em um curso de filosofia, o jornalista em sua atividade de difusão da filosofia, deve introduzir o aluno, o leitor. Eu estou pensando nesse jornalismo cultural, e as publicações sobre filosofia têm crescido também nos últimos tempos. E é comum, né, que profissionais de outras áreas, que não aquele oriundo da filosofia, escreva matérias nos jornais, nos editoriais, né, mobilizando textos da tradição filosófica, né? Isso tem sido frequente, inclusive, quer dizer, na Folha de São Paulo, né? Nos últimos 20 anos, né? Haja vista que da minha geração dos anos 80, vários colegas de turma, inclusive, migraram, né, para a Folha e lá ficaram. Então, é possível que um jornalista, isso que eu estou chamando de jornalismo cultural, mas isso poderia falar também de jornalismo político, mobilize, né, referências textuais da filosofia, né, ou ordene, né, construa textos, né, que denotam, que indiciam esta habilidade técnica, né, na leitura, dita leitura filosófica. Então deve introduzir o leitor no pluralismo e polimorfismo dos textos, muni-lo com os meios de orientar-se no pensamento e desenvolver-lhe uma língua da segurança, mostrando-lhe que a complexidade da praxis impede o imobilismo do sentido. Uma leitura, portanto, é filosófica não porque o texto lido, como vimos, seja filosófico a priori. Haja vista que é possível ler textos considerados unanimemente da tradição filosófica, textos de Platão, Descartes ou Hegel, de modo não filosófico. O que torna, enfim, uma leitura filosófica é que pode ser ensinada, esse exercício, né, paciente da escuta do texto escrito. Ou seja, a interpretação lógica dos argumentos e a marcação dos tropos, das figuras ou imagens desse texto. Porque mesmo no texto filosófico, nós temos conceitos e imagens, né, desde os diálogos platônicos, o caráter dramático dos diálogos platônicos, até as imagens tão recorrentes na filosofia do Nietzsche, né, ou no ensaísmo francês contemporâneo, né? Então, há que se saber, mediante esse exercício paciente de escuta, né, aprender
né, interpretar ou reconhecer qual é a lógica dos argumentos, né, e conseguir identificar também as imagens, os tropos desse texto. Se quisermos, contudo, falar de aquisição de um saber resultante da leitura filosófica de textos, temos de acrescentar que se trata de um saber operacional, sem constituir-se em método, né, que permite a reconstrução genealógica dos estratos semânticos atribuídos a um texto ao longo do tempo. Essa escuta das razões contingentes de um texto, das regras ad hoc que o regem, ou seja, de seu código, ou como se diz no campo das artes, do idioleto, da lei interna de cada texto, pode desenvolver no leitor uma habilidade intelectual, é isso que eu quero firmar nessa ideia do processo de formação. Repito, seja do jornalista ao longo de sua vida, né, seja a função que ele exerce, né, no jornalismo político ou cultural, né, face ao leitor. Ele deve, né, contribuir para o desenvolvimento no leitor de uma habilidade intelectual entendida como sua capacidade de assumir uma perspectiva em relação a uma questão desse texto. Há, contudo, uma dificuldade a ser enfrentada, pois a tomada de posição pelo leitor não é fácil, uma vez que as regras que nascem dos discursos podem não se referir a uma prática cotidiana do mundo. E esse é um problema a ser enfrentado pelo jornalismo cultural, que visa a difusão da dita filosofia, ou do jornalismo político, que mobiliza referências da história da filosofia política, como veremos. Quer dizer, uma das dificuldades, você sabe, é que muitas vezes o texto dito filosófico, né, não diz diretamente respeito a uma prática cotidiana do mundo. É importante observar, contudo, que esse desvio, porque há uma especificidade da linguagem, como se diz, a filosofia é muito abstrata, a filosofia está descolada da realidade, né? Em parte é por causa disto, né? Porque há um desvio à linguagem, aos códigos de leitura vigente, né? No caso da filosofia, né? E isso é fundamental para entender a relação entre filosofia, se não um atrito entre filosofia e comunicação, no interior do mundo da comunicação e o jornalismo, né? Então é importante observar que esse desvio à linguagem, aos códigos de leitura vigente, pode operar como uma forma de resistência à racionalidade instrumental, uma recusa à petrificação social, pois submeter-se à prosa cotidiana no mundo, o que no discurso pedagógico denomina-se partir da experiência vernacular do aluno, e no discurso jornalístico denomina-se apresentar de maneira clara, digerível, a dita filosofia para um público indeterminado. Pois, retomando, submeter-se à prosa cotidiana do mundo e, portanto, à função referencial, designativa, de uma linguagem carregada, né, de clichês, muitas vezes, de estereótipos, de estilemas da masculte, significaria abdicar aos poderes da negatividade da linguagem. Então, essa é uma dificuldade que o jornalista, né, enfrenta ao tentar difundir, divulgar ou apresentar ao leitor obras ditas clássicas, quer dizer, da filosofia. Sabemos, contudo, que o jornalismo cultural ou o jornalismo político opera, muitas vezes, uma redução dos idioletos da filosofia à linguagem dita comum, com o objetivo de facilitar a comunicação. E essa ênfase na recepção, essa preocupação com a recepção, né, de não frustrar o público-alvo, né, cujo intento é facilitar a receptividade dos leitores à filosofia, encobre, não raramente, a função criadora da palavra, abafa a inovação linguística, que, embaralhando os níveis de realidade, ou seja, a ficção e o mundo dito real, a literatura e a teoria, opõe-se ao fastio da comunicação rotineira, às expectativas pré-formadas pela experiência cotidiana. Em certa medida, o discurso filosófico, a atitude filosófica face aos textos, vem a contrapelo, vem na contramarcha, vamos dizer assim, né, do mundo da comunicação. Esse é o atrito, esse é o problema. Né? Esse foco na fruição, que sempre orienta a atividade jornalística, ignora, portanto, que a filosofia sempre afirmou a luta do pensamento contra a opinião, opôs os conceitos às ideias correntes, evitando assim o caos
o abismo das significações indiferentes ou niveladas. O risco ao qual estou querendo alertar, né, é justamente este, de dissolver a filosofia com suas especificidades no que tange à linguagem, né, ao discurso que é repercutido, vamos dizer, no mundo da mídia. Em nome de uma conversação democrática universal, que se diga de passagem, é uma das amarras em que patina a estratégia pedagógica, né, mas também o mundo da comunicação, não se pode, por exemplo, sacrificar a autorreferência dos textos. Diante do destampatório dos discursos, a saída é a recusa secreta que ativa a reflexão. O jornalista deve introduzir seu leitor na experiência, quer dizer, é possível isso? Quer dizer, fazer com que o jornalista introduza seu leitor na experiência inaugural do estranhamento, num desenraizamento que o fisgue do falatório, do repetir e repassar adiante mais uma vez a mesma fala, tal como se dá, por exemplo, na internet, ativando-lhe a curiosidade pelas possibilidades e ambiguidades do discurso. Nesse sentido, a filosofia pode operar, não é, introduzindo uma espécie de ruído, né, quer dizer, no mundo da comunicação. É colocando o universo da comunicação generalizada entre parênteses, em suspensão, que o jornalista, seja o professor de filosofia, seja o intelectual, né, o jornalista enquanto intelectual, o jornalista enquanto operador da filosofia, é colocando o universo da comunicação generalizada entre parênteses, né, que o jornalista acredita, né, em procedendo assim, impedir a separação e especialização dos discursos, resgatando a linguagem da opinião corrente. Como resgatar a linguagem da opinião corrente? Em particular, né, resgatar o leitor também da doxa, né, dessa fala, né, que se retroalimenta, né, da doxa mais midiática, que constitui em grande medida essa mesma opinião corrente, repercutindo, como se diz, uma mesma fala. Resumindo esse primeiro aspecto, o da atividade filosófica como leitura e criação filosófica de textos. O operador da filosofia, tanto no meio educacional como no campo da comunicação, deve mostrar que a linguagem, a cada texto, se autoapresenta com sua impotência em demarcar um conteúdo transcendente de verdade, sem recair, contudo, num alarde cético, que, afirmando a gratuidade das significações, desdenha a educação da inteligibilidade. Né? Ou seja, é um afastamento da fala prescritiva, da fala dogmática, da fala impositiva. Né? O leitor, por seu lado, deve aprender que, no âmbito da racionalidade, cada filosofia possui seus próprios critérios de validade e de objetividade, solidários com o restante de seus enunciados, em harmonia com a estrutura de todo edifício, e que, portanto, embora não exista uma fundamentação absoluta ou uma legitimação definitiva, é possível encontrar respostas razoáveis e coerentes aos diferentes problemas. Né? Se um jornalista, fazendo a resenha do último livro do Antoni Negri, do Zizek, né? Ou, né, para citar filósofos da política, ligado à política, filósofos contemporâneos, se ele conseguir fazer com que o leitor, né, apreenda, né, que há no discurso desses autores, né, respostas razoáveis e coerentes aos diferentes problemas, no caso, né, as questões políticas, né, emergenciais do presente, já terá cumprido a sua função. Se ele conseguir mostrar, por exemplo, uma vez que citei o Antônio Negri, né, que há uma relação intertextual, né, que o Negri, né, ao apresentar seus operadores, suas noções, tais como a de império, né, multidão ou comum, por exemplo, né, ele está, o próprio Negri, relendo ao seu modo uma tradição, no caso dele, né, que vem de Maquiavel, né, que passa por Spinoza, né, que atinge Marx, né, passa por Marx e alcança a leitura, né, a leitura dessa tradição marxista pelos pós-estruturalistas franceses, tal como Deleuze e Guattari. Essas são as referências de um Antoni Negri. É claro que o desafio é como fazer isto, né, num texto com
o espaço pré-determinado, né? Muitas vezes uma revisão, as revisões são necessárias, mas as revisões acabam por padronizar os textos, né? Vocês reparam que quando se lê uma mesma revista cultural, diferentes resenhas, né? É comum que se perceba uma unidade de dicção, né? Que muitas vezes sacrifica a singularidade, né, do modo de enunciação de cada resenhista considerado individualmente, isoladamente, de per se. Então são problemas, mas se tiver presente qual pode ser o campo de atuação que tange a relação entre o jornalismo e a filosofia, meio passo, né, ou mais um passo inteiro, um passo, né, já estará dado. Então, este operador que introduz seu leitor à interpretação filosófica dos textos deve evidenciar-lhe a impossibilidade de uma comunicação transparente e fundada no senso comum, que, imobilizando o sentido das palavras, concilie os interlocutores. Deve mostrar também que uma razão crítica que denuncia o repositório de estereótipos, embora persuasiva, não se refere, na maioria dos casos, à dita realidade imediata, ou aos fatos imediatamente vividos, ou ainda que o texto é composto por abstrações, que, mesmo quando submetidas às medidas da lógica, ou em sua falta, de juramentos, como quer Roland Barthes, são criações literárias, ficcionais, incapazes de autenticar, sem mediações, o real, razão de seu infortúnio, mas também de sua voluptuosidade. Reparem nessas publicações, né, que muitas vezes, quer dizer, com o intuito, isso no jornalismo também, na imprensa escrita, é muito frequente, né, se cria o recurso ao box, né, uma espécie de glossário de termos técnicos, tentando fixar, de algum modo, ou ao menos circunscrever o campo semântico, né, dos termos, dos operadores ou dos termos chaves, né, deste ou naquele autor. Pode-se fazer isto, quer dizer, em se fazendo isso, né, está se assumindo uma posição didática, né, mas deve-se ter cuidado para não petrificar o sentido dos termos. Né. Eles possuem uma labilidade semântica inexpugnável, que não pode ser descartada. O que significa dizer que este operador, que sem ceder ao ceticismo, recusa os dogmas e o relativismo, considera a filosofia um jogo de construção, ou ao mesmo tempo formal e simbólico, que põe em crise os lugares usuais da linguagem de conversação, né? Que põe em crise os lugares da linguagem de conversação, que muitas vezes acabam sendo constituída pelo próprio mundo, pelas próprias mídias, pelo próprio mundo mais midiático, né? Segundo aspecto, pode-se atribuir à filosofia, mesmo que apenas no plano do imaginário, uma função de formação, no sentido iluminista de preparação do cidadão para a República? E qual o papel que se pode atribuir ao jornalismo ou aos meios de comunicação, né, no exercício dessa função, ou visando a concepção desse objetivo? Considerar assim a filosofia uma arte da escuta, da articulação lógica e da fulguração poética dos discursos, porque não se ignora o emprego de figuras de linguagem no texto, é vinculá-la à formação, uma vez que a leitura reiterada, que a atividade, vamos passar a chamar assim, que a atividade filosófica, né, essa leitura de textos, visa desenvolver no leitor, né, ou acaba por desenvolver no leitor a consciência ou faculdade de pensar em seu sentido mais profundo, como dizia Adorno, não apenas ensinando-lhe as regras da lógica formal, mas também estimulando sua capacidade de fazer experiências intelectuais, portanto discursivas. Eu concordo plenamente com o colega, mencionando novamente que me precedeu, né, ao falar que o contato com a filosofia, né, permite, dá desenvoltura
né? No trato, no trabalho, vamos dizer, com a linguagem. Porque as experiências intelectuais são experiências, vamos dizer, discursivas, né? Pois, como vimos, a escuta, né, dos textos, né, saber ler os textos, né, identificar o subtexto, relacionar os textos, nega a instrumentalização da linguagem. Estou chamando de instrumentalização a reificação da linguagem, a banalização da linguagem, a redução da linguagem a fórmulas feitas, protocolares, né? Suspende-a, diz Jean-François Lyotard, né? Essa que afirma: se um dos principais critérios da realidade competitiva, digo eu, e do realismo neoliberal, digo eu, é ganhar tempo, a atividade filosófica não está conforme à realidade atual. Eu já vou falar um pouco sobre isso, sobre a dupla temporalidade na relação. Há uma desincronia, né, entre o ritmo da atividade filosófica e o ritmo, né, do mundo da comunicação. Quer dizer, como entrar em sincronia, né, filosofia e jornalismo, se quiserem, não é? No que tange ao tempo, ao ritmo. Então surge aqui uma questão relevante nessa tentativa de pensar a atividade filosófica no meio ou mundo da comunicação, do jornalismo em particular, que é o seguinte: o fato é que a atividade filosófica em geral, como sendo um exercício de paciência, é um exercício de paciência, não é? Enquanto quem já trabalhou em redação sabe que se vive sempre premido pelo tempo, né? Há sempre que fechar a pauta, né? Há sempre a data limite da entrega do texto. Enquanto no campo da filosofia, a atividade filosófica é um exercício de paciência, né? Não de presto cumprimento de prazos. E nessa bela experiência de Lyotard, nessa bela afirmação do Lyotard, né, a de que a atividade filosófica é um exercício de paciência, intervém uma outra dimensão do exercício da filosofia, e que talvez seja um dos grandes ensinamentos da atividade filosófica, bem como as resistências que eles muitas vezes encontram, né, nos alunos ou nos leitores. Sua demora, o que caracteriza a atividade filosófica é a demora, as hesitações, a perda de tempo e o tempo perdido, a paciência, enfim, tudo aquilo que se opõe à temporalidade da produção e do consumo capitalistas, isto é, a voracidade e a pressa. Então, a leitura filosófica pressupõe, em outras palavras, a espera e a lentidão num mundo regido pela mídia eletrônica e pela informática, que, possibilitando a informação e os intercâmbios em tempo real, cria uma sensação de simultaneidade e imediatez. Em suma, pelo próprio capitalismo financeiro, que põe em xeque toda visão de longo prazo, em favor da circulação acelerada de capitais em escala global. Isto significa que a atividade filosófica pode operar, como dizíamos, como uma forma de resistência. Eu falava em ruído há pouco, né? Ou em atrito. Falo agora aqui em resistência. Uma forma de resistência ao ritmo do calendário ou do cronograma, ou do organograma, né? Ao ritmo, enfim, do cotidiano, né? Da vida do pensamento sedentário. Nessa atividade, a idiorritmia, do grego idios, próprio, particular, e ritmos, ritmo, pode opor-se, em outros termos, ao ritmo metronômico do relógio, do regimento e da troca. Nela talvez se possa viver novamente o ritmos como reino, no sentido etimológico do termo, como algo que escorre, que flui, como ritmo flexível, disponível, móvel, modificável, como uma forma passageira do pensamento, que ainda que configurável num topos de razoabilidade, cada discurso se baseia, não é? Ou constitui um topos de razoabilidade. Né? E é isso que deve ser evidenciado no exemplo dado em cada resenha deste ou daquele filósofo. Né? Se furta num topos de razoabilidade, se furtando assim a todo esquema, ou seja, as formas fixas, realizadas, objetivadas. Então, a resistência que a filosofia suscita e que deve ser preservada, claro, na medida do possível, né? Dadas as condições
de possibilidade neste ou naquele veículo de comunicação. Por vezes parece assim insuperável a resistência que a filosofia suscita. Por vezes parece assim insuperável, pois os leitores, em regra, falam o idioma de um mundo que fala. E não se trata aqui de um mundo transcendental no sentido do mundo da vida habermasiano, mas de um mundo colonizado pela esfera da técnica e da ciência, ou seja, pelo operation, pela operacionalidade, pelo procedimento eficaz. Né? O que o mundo fala? O mundo fala gozo, narcisismo, competitividade, sucesso, performance, realização, retomando Lyotard via Jean-Marie Ganiban. Pois se trata, como enfatiza Lyotard, que o mundo real fala sobre a regra da troca econômica generalizada, sobre todos os aspectos da vida, incluindo as afeições e os prazeres. E esse idioma do mundo compartilhado, incluindo aí o mundo digitalmente compartilhado, é de todo indiferente, se não antagônico àquele da atitude filosófica, ou ainda é sua própria negação. Por isto, este mundo, né, que fala gozo, narcisismo, competitividade, reclama, né, a filosofia, carece dela. Na atividade filosófica, o tempo da troca e da mercadoria deve ficar suspenso, ou mesmo ser abolido, o que não acontece no mundo da comunicação. Não é preciso, do ponto de vista da atividade filosófica, entender depressa um texto, ou apreender rapidamente seus conceitos, porque isto implicaria ser por eles apreendido, ficando deles refém. Mas é outra concepção que vigora no campo da comunicação. Né? Se pensarmos a relação produtor, receptor, né? Canal de comunicação, etc. O que se visa, né, é a mais eficaz, a mais rápida, a mais plena decodificação. Né? Não há tempo para vacilação, cavilação, hesitação. Não é? Quer dizer, o texto deve ser rapidamente apreendido. É necessário abordar, segundo a atividade filosófica, lentamente um dado problema, para que esse pouco a pouco adquira uma configuração, ainda que provisória. Roland Barthes, a propósito dessa intenção sintomática de nosso tempo de agarrar-se a um conceito para pacificar prontamente o pensamento, daquela inquietude do leitor, né? de chegar já ao cerne, ao âmago do texto, né? De prontamente decifrá-lo, para pacificar prontamente o pensamento. O Roland Barthes, a propósito dessa intenção sintomática de nosso tempo de agarrar-se a um conceito para pacificar prontamente o pensamento, diz que as pessoas que entendem depressa lhe dão medo. Por quê? Porque ele, não é? Porque justamente não operaram com o trabalho do pensamento, não relativizaram aquilo que lhes é dito, não leram o subtexto, não é? Não procederam a uma escuta no sentido psicanalítica, não é? Desse texto, não é? E tendem assim a tomar o que é dito, não é? Como dogma, como certeza, quer dizer, inabalável, não é? E reprodutível. Nessa direção, pode-se ainda dizer que essa adesão incontinente ao conceito para instrumentalizá-lo é uma forma de reafirmação da realidade existente ou de reforço do status quo, pois no mundo atual, só uma técnica que diminua a velocidade tem algo de progressista. Segundo ainda o semiólogo, né, francês, que é estudado também nos cursos de jornalismo e de comunicação, né, o Roland Barthes. Então, nessa atividade, o leitor, além da arte, nessa atividade filosófica, o leitor, além da arte ou da tecné, da demora, deve aprender a destecer o discurso em busca de suas inflexões sintáticas ou semânticas. Deve-se somar ao ralenti, ao adiamento da configuração final de um texto, a busca de matizes ou cambiâncias, aquilo que Barthes, inspirando-se na palavra grega diáfora, diferença ou desacordo, né, chama de nuance. Nuance. Uma mercadoria cada vez mais rara, se não um verdadeiro luxo no presente. O ruído, vamos dizer, que a filosofia pode produzir no campo da comunicação é procurar introduzir nela, né, nuance, matiz, cambiância, inflexão.
né? Isto que falta no discurso mais midiático, que é sempre impositivo, prescritivo, né? Que busca a transparência, né? Que pensa dentre as funções da linguagem a função, né? Prioriza a função da comunicação, né? Pressupondo uma espécie de transparência da linguagem, né? Tomando a linguagem como um veículo dócil para a veiculação de uma informação. Não é assim, né? Na atividade filosófica, não é essa a concepção da linguagem que aqui se assume. O leitor deve perceber que cada texto é um espaço totalmente, como que exclusivamente matizado. Cada texto é furta-cor, né? Diferentemente, né, do campo, vamos dizer, do que é veiculado, estou chamando aqui do mundo da comunicação, do mundo mais midiático. Lá todas as formas devem ser pregnantes, devem ser de alta definição, né? Como as logomarcas. Bate-se o olho e já se identifica. Não há uma logomarca, né, que seja constituída do ponto de vista formal, né, sua fisiognomia, vamos dizer assim, né, por, né, um jogo sutil, claro e escuro ou algo assim, né. São formas de alta resolução, né, nesse sentido pregnantes, né, que, sendo prontamente decifradas, fazem com que, né, o observador associe essa logomarca, né, ao produto, ao anunciante ou ao produto, ou associe a ela uma dada fantasia, né? Mas isso deve se dar, né, na instantaneidade do primeiro olhar. Cada texto é furta-cor, ele muda sutilmente de aspecto, talvez de sentido ou de configuração segundo a inclinação do olhar do leitor. Essa busca da nuance que aqui se propõe não significa, entenda-se bem, uma reivindicação de sofisticação intelectual, no sentido de uma estilização do pensamento, mas apenas o desapego indispensável, né, do sentido por parte fazendo que o leitor, né, isso que se visa, que o leitor, né, se desapegue, né? O desapego indispensável por parte do leitor do sentido prefixado, dogmático da linguagem. Na atividade filosófica, portanto, a diáfora deve produzir uma epoquê, uma suspensão provisória das ordens, leis, comunicações, arrogâncias, terrorismos, intimações, exigências da língua. Não significa, contudo, que esse exercício de produzir nuances deve se eternizar, pois é necessário que o leitor, que não atribui aos conceitos de imediato uma consistência de verdade, constitua, a uma dada altura da leitura, um espaço de linguagem, né? Uma língua de segurança, como eu lhes dizia, em cujo interior se situe. Se pensarmos isoladamente uma matéria, claro que ao final da matéria, alguma estabilidade deve ser ofertada ao leitor. E aqui eu me distancio um pouco do radicalismo nesse aspecto, né? É o radicalismo da nuance, né? Quer dizer, de um Roland Barthes, né? que investe mais na ideia da suspensão, né? Da suspensão dessa epoquê, né? Ele como que visa eternizar essa suspensão provisória, né, das combinações da linguagem. Mas deixando isso de lado, o importante é ter presente que, procedendo assim, o jornalista denunciará a arrogância da língua, né, que é tomada como natural, anônima ou dogmática, né? Isso é aprendido no dia a dia, né? Quando um dado termo, né, vândalos, começa a circular, como se não houvesse, quando se passa a dizer que em dada manifestação, né, foram os vândalos, você já está sendo falado pela linguagem, numa dada matéria. Há que se alertar isto, tá? Quer dizer, que não se utiliza os termos impunemente, né, que não se deve assumir, né, ingenuamente, mas também ideologicamente, esses termos como tendo um sentido, né, já dado, prefixado, designativo da realidade, nomeadora dela. Então,
Como pensar, portanto, essa atividade filosófica no âmbito da comunicação e das novas mídias eletrônicas, regida pela celeridade, se não instantaneidade, seja da informação, seja de sua decodificação? Quer dizer, esse é o problema, ao meu ver, que enfrenta, né, aquele que, formado pela atividade filosófica, adentra, né, ao meio jornalístico, ao meio da comunicação. Eu dou mais um exemplo. Pensemos, por exemplo, a presença do filósofo ou da atividade filosófica, né, de um intelectual, né, em um talk show na TV ou na internet. Né? Digo-lhe isto porque, como sugeri há pouco, a filosofia deve abrir espaço para o silêncio. É claro que a postura filosófica é a de dizer tudo. Inclusive, essa também deve ser a postura da universidade, porque ela não está a serviço, a princípio, de finalidades e de interesses estritamente econômicos de nenhum tipo, né? Que são, sabemos, condicionantes, né? Se não determinantes, né? No campo da comunicação. Claro que a postura filosófica é a de dizer tudo, mas é preciso também postular que nela seja garantida a possibilidade de calar-se, né? Nada mais incômodo produz, né, uma entrevista à televisão, ou algo assim, as hesitações do entrevistado sobre determinado tema, o tempo que ele se concede para pensar na questão que lhe foi apresentada, né? Há que se responder prontamente, né? Enquanto para a postura filosófica, né, a postura filosófica pressupõe, né, a possibilidade de calar-se, né, a ideia do silêncio. Esse silêncio, o silêncio é a condição necessária à reflexão, pois é preciso parar para pensar. Não é um silêncio da boca, mas uma recusa, né, em endossar a fala que é aceita na sua superfície, né, ou da pergunta, né, que lhe é feita. A própria pergunta já traz, em certa medida, a resposta, né, a que se espera. Né? Se né, o interpelado responde prontamente à questão feita, né, no mais das vezes, o que lhe diz é atender à expectativa de quem lhe perguntou. Né? Enquanto o silêncio é a condição necessária à reflexão, pois é preciso parar para pensar. Né? Não é um silêncio da boca, mas uma recusa em endossar a fala que é aceita na sua superfície, na sua contingência. Não é? O que se pergunta, bom, como você analisa essa nova manifestação dos vândalos? Né? Na pergunta, a pergunta não pode ser respondida. Ela já deve ser, de algum modo, problematizada. Deve haver essa recusa em endossar a fala que é aceita na sua superfície, na sua contingência. A fala, enfim, dita sistemática, dogmática. Deve-se buscar uma forma de silêncio que, restituindo ao falatório ou tagarelice, que é isso no mundo da comunicação, sabemos. Não é isso mesmo? Todos os teóricos da comunicação e críticos, né, como Baudrillard, assim por diante, já mostraram isso, esse excesso, né? Esse excesso de signos que circulam aí nas infovias da telemática, né? Esse falatório tagarelice, né? Deve-se buscar uma forma de silêncio que, restituindo ao falatório tagarelice, desmonte as falas enquanto discursos constituídos. O silêncio denuncia essa pulsão à fala, o cansaço da linguagem. Isso vale para as imagens também, né? Vale para o signo, seja palavra, seja imagem. Um certo estupor a que nos somos acometidos face a esse excesso de signos. Né? A atividade filosófica, em certa medida, resiste a isso, né? Pelo silêncio. Né? O silêncio denuncia essa pulsão à fala, o cansaço da linguagem, seu trabalho forçado no cotidiano, pois instaura uma pausa legítima, como dizia Maurice Blanchot, que permite, por exemplo, a alternância nas conversações. Voltamos aí à questão de um talk show.
uma escuta benevolente, inteligente, ou ainda a bela espera com a qual dois interlocutores, de um extremo ao outro, medem seu direito a comunicar-se. Isso é cada vez mais difícil no campo da comunicação. Não significa, evidentemente, que é desejável que se assumindo uma atividade filosófica, né, e isto implique se fechar num silêncio permanente que, para contrariar a fala dogmática, acabe por se converter ele próprio em silêncio também dogmático, né? Evitando, por exemplo, né, de atuar, de intervir no mundo da comunicação, na televisão, na internet, quer dizer, né? É claro que em grande medida isso decorre de uma decisão de foro íntimo, desse ou daquele intelectual. Ele também não deve ser arrastado, compelido, obrigado, né, a participar, né? Mas em participando, ele deve estar ciente disto, né? Ou tentar manter no interior do veículo esta atividade filosófica, essa postura filosófica, né? Pois é preciso, a certa altura, né, falar, não ficar fechado no isolamento, no silêncio reflexivo, né, mas falar, para que o próprio silêncio não perca a significação. Inclusive, já teve colóquios recentes sobre essa questão do silêncio dos intelectuais, né, o que tange as questões do presente. Eu vou voltar a esse tema ao propor-lhes uma atividade. É necessário produzir em uma conversação, voltando ao talk show, às entrevistas ou depoimentos à televisão, um jogo de fala e silêncio, que não seja sistemático, uma efetuação de fala que tenda a neutralizar o silêncio, e uma operação de silêncio que coloque em suspensão também, a fala corrente. E, pôr em questão a esfera da doxa significa colocar entre parênteses a língua, entendida como aquilo porque, querendo ou não, somos falados. Entenda-se a língua aqui não somente no sentido de sintaxe ou de gramática, né, ou de semântica, porque é relativo aos significados das palavras, mas no sentido de lugares comuns, ou ainda que ilustrados, que, funcionando como leis coercitivas, nos obrigam a falá-los, ou, como se dizia nos tempos do estruturalismo linguístico, que sejamos por eles falados. É por isso que até o silêncio, que possibilita a análise do discurso, é também, neste particular, uma reação ao fascismo da língua. Ao fascismo da língua, na expressão de Roland Barthes. Mas, na sua aula inaugural na Sorbonne, mas como garantir o direito ao silêncio cioso, que corresponderia, para vocês terem constituir uma imagem, né, estabelecer uma analogia, esse silêncio cioso corresponderia aos tempos mortos no cinema, né, aos tempos mortos de um plano sequência, né, como em um filme Inadmissíveis, num blockbuster baseado na ação, na montagem acelerada dos planos, né, como em um filme de Tarkovsky. Mas como garantir o direito ao silêncio cioso na sociedade dita da comunicação, da informação e do zapping? Inclusive, se houver qualquer tipo de hesitação em dar uma resposta, em apresentar de forma assertiva um ponto de vista, o ouvinte, o telespectador, pensando no caso da TV, né, zapeia, sabe-se disso. Então não há como, né, garantir, né, o direito ao tempo morto, ao silêncio. Não sei se estou sendo claro. Quero dizer o seguinte: esse exercício da filosofia de suspensão dos julgamentos, que evita o enquadramento das falas, pode produzir até mesmo algum tipo de filia, como sugerimos, alguma forma de tolerância, ou urbanidade, ou ainda de delicadeza, ou brandura, né, de disposições ou sentimentos, enfim, cada vez mais raros em outros contextos, né? Basta ver o rebaixamento da fala com invectivas, se não ofensas, em muitos sites da internet, né?
Sabe-se disso. E é assim, né, desenvolvendo-se, né, algum tipo de filia, tal como eu a caracterizei, é que a filosofia e o jornalismo, ó, e o jornalista assumindo uma atitude filosófica, podem contribuir para a constituição, vamos dizer, do espaço público, ó, que pressupõe a existência de uma urbanidade, ó, a formação de interlocutores. Afinal, o cuidado com a língua incentiva a tolerância, na medida em que pede protocolar as falas, arquivar os temas, fichar os sujeitos dos enunciados. Nas próprias entrevistas, né, os convidados já são de antemão, já estão em posições dicotômicas ou antagônicas. Quando se monta uma entrevista, já sabe, esse é tido de direita, aquele tido de centro, aquele tido de esquerda, né? Para que haja um suposto contraditório. Mas já há isso que eu estou chamando aqui de pré-fixação, né? Já está se atribuindo a cada um dos convidados, né, desses interlocutores, um predicado, um adjetivo definitivo. Essa atenção paciente aos matizes das falas pode assim evitar a agressão pelo adjetivo, ou seja, o julgamento incontinente da fala do outro, ou a atribuição de rubricas ao autor de um texto. O jornalista, muitas vezes, por vezes, é o jornalista que busca isso, ainda contramão do que eu estou lhes dizendo, né? Ter a sua posição prontamente reconhecida, ganhando assim, vamos dizer, uma identidade no meio muito competitivo, que é o meio jornalístico. Predicar de imediato é, afinal de contas, asseverar, encerrar a fala, enclausurar o pensamento, ou seja, esterilizar a língua, ao invés de saboreá-la, de diferi-la, de derivá-la, de ilustrá-la como quer Roland Barthes. Essa busca da nuance, tanto nos significados das palavras quanto nas inflexões dos argumentos, não significa, vale frisar, algum tipo de impotência ou passividade, mas, ao contrário, implica atividade. Se aceitarmos que o aguçamento da sensibilidade para o discurso é condição necessária da ação no mundo, da ação política transformadora no mundo. Em suma, o que estou querendo dizer é que a atividade filosófica implica a recusa à redução, sempre violenta, da fala do outro a um discurso estereotipado, paradigmatizável ou sem nuances, numa fuga elegante, né, e discreta. É isso que se deve visar, uma fuga elegante e discreta diante de todo dogmatismo, ou, se preferir, diante da função, reagindo assim, né, a função prescritiva da língua. Então não se deve retirar, portanto, da filosofia o efeito de estranhamento que a caracteriza, até porque ela vem de encontro às demandas, é isso que eu estou querendo mostrar, pragmáticas do presente, desde a sua origem, né? Desde Sócrates, como se sabe. Né? Mas, ao contrário, é necessário intensificar esta estranheza. A saída midiática, como, aliás, a saída pedagógica nos cursos regulares de filosofia, não deve ser, assim, a sedução do público-alvo, com o pronto atendimento de suas expectativas, mediante estratégias demagógicas que produzem a espetacularização da filosofia. Ou seja, sua redução ao entretenimento, à distração, a uma colagem de curiosidades palatáveis ao modo dos produtos da Mascoute, né? O que não significa, de modo algum, abdicar de artigos e livros introdutórios, ou de artigos, enfim, resenhas, como eles diziam, resenhas críticas, introdutórias em filosofia, que desempenham uma importante função na publicização da atitude filosófica, da atividade filosófica. Então, retomando para concluir aí o nosso segundo aspecto. Para que a filosofia preserve seu caráter republicano, ou ainda para que ela mantenha algum vínculo com a ideia de emancipação,
não pode ficar confinada aos cursos de graduação em filosofia ou algumas escolas particulares, ditas progressivas de ensino médio. Não basta tampouco que ela seja matéria meramente opcional nas escolas das redes, municipal ou estadual. Deve, ao contrário, estender o seu campo de atuação. O jornalismo tem um papel nisso. Deve estender o seu campo de atuação, sem que isto implique a perda de sua especificidade. E deve se voltar, né, não apenas aos jovens, mas também aos adultos. Até mesmo porque, como diz Lyotard, o pensamento talvez tenha mais infância, ou seja, esteja mais disponível para voltar a si mesmo, né, para pensar, né, de outra forma algo, né, está mais disponível para elaborar, para efetuar uma anamnese na vida adulta. E mesmo fora dos cursos regulares, né, não apenas os cursos regulares de filosofia, de todos os níveis, mas também, né, esses cursos que há mais diversos, paralelos à universidade, mas muitas vezes ministrados por professores universitários, né, cumprem também essa importante função no adensamento dos interlocutores no espaço público. Neste particular, o jornalismo, com todas as dificuldades que estamos apontando no que tange a diferença nos modos de enunciação na filosofia e na comunicação, ou no campo da filosofia e do campo da comunicação, tem o jornalismo uma importante contribuição a oferecer. É verdade que para entender a relação possível entre jornalismo e filosofia, hoje seria necessário um brevíssimo excurso histórico, pensando nos cursos de filosofia, dizer, no Brasil, em São Paulo, na USP em particular. Eu vou deixar tudo isto de lado, né? Eu vou direto à questão que me interessa, que nos interessa, né? Mas a questão é o seguinte: os cursos de filosofia já passaram pelo estágio, vamos dizer assim, da profissionalização, né? Vamos dizer que o serviço militar obrigatório da leitura de textos filosóficos, segundo a ordem das razões, né? Isso já foi exercido e vem sendo exercício nos cursos regulares de filosofia, né? Agora, então houve essa especialização da filosofia, do expert em filosofia, os professores universitários, né? Esse período de consolidação da filosofia no Brasil já se deu, né? Face a isso, né, em virtude dessa especialização da filosofia, né, voltada para a leitura rigorosa dos textos da tradição, que foi indispensável, né, no sentido da profissionalização, né, do trabalho com a filosofia, ou do filósofo. Em virtude dessa especialização da filosofia, hoje já consolidada, estaria havendo, segundo alguns, um déficit no pensamento, né? Essa é a opinião, por exemplo, do Renato Giannini Ribeiro, né, em relação ao presente, ou seja, estaria se pensando entre nós de menos, um déficit do pensamento sobre o presente. O que eu quero dizer é que o jornalismo pode, em certa medida, assumindo uma posição filosófica, suprir, né, esse déficit. Estaria havendo uma timidez da filosofia decorrente da história de seu ensino no país, né, que eu não reconstituí aqui, que a impediria de pensar o presente de modo lógico e consistente, né, e sem a necessidade de invocar a cada passo da argumentação a auctoritas de um texto da tradição, né? Em muitos, vamos dizer, cursos regulares de filosofia, né, se elege um texto da tradição, este Diálogo de Platão, né, ou a Ética de Spinoza, né, o segundo tratado sobre o governo, né, o do Locke, o Leviatã do Hobbes, e se faz análise dessa obra. Agora, para alguns, a filosofia já pode se emancipar, né, enfrentando os desafios do presente, postos ao pensamento.
estaria havendo uma timidez na filosofia decorrente da história de seu ensino no país que impediria de pensar o presente de modo lógico e consistente, e sem a necessidade de invocar a cada passo da argumentação auctoritas de um texto da tradição. Seria preciso, assim, na tentativa de constituir uma língua comum de segurança no espaço público, um repertório que permita a negociação do sentido, aquilo que outrora já se chamava inclusive de pacto, né? Para onde vai a economia do país, né? Quer dizer, qual essa ideia de necessário traçar os novos rumos, quer dizer, mas para que haja isso, quer dizer, há que haver, né, interlocutores que de certo modo compartilhem, né, as referências, um topoi, né, lugares do discurso. Seria preciso, assim, na tentativa de constituir uma língua comum de segurança que nos permitisse falar coletivamente sobre o presente, laicizar a filosofia, ou seja, tirar desse reduto estrito, né, da universidade, o que não significa renunciar ao espírito de seriedade, que não pode ser identificado à tristeza ou à melancolia, né, ou à postura vetusta, né, e excessivamente vetusta ou rancorosa, né, exigida pela leitura filosófica. Né? Não se pode renunciar ao espírito de seriedade exigida pela leitura filosófica. Não é, afinal, da arrogância que o conceito retira o seu poder de persuasão. Basta notar que é na fala prescritiva, blockbuster, de tom impertigado, que o sujeito da enunciação encobre, muita vez, a fraqueza, a tibieza de seus argumentos. É o que acontece com frequência também no jornalismo. O jornalista, enquanto operador da filosofia, já na parte conclusiva, pode contribuir para suprir este déficit de pensamento advindo da timidez da filosofia universitária. Timidez que, diga-se de passagem, convenhamos, é inseparável, paradoxalmente, de certo orgulho. Pensamento advindo da timidez da filosofia universitária em, sobretudo, pensar o presente. O jornalista ele deve conciliar a habilidade técnica na leitura filosófica à difusão de sua tradição textual a um público mais amplo, o que implica reclamar não uma reação à dita filosofia profissional, à filosofia dita sistemática, de Platão a Sartre, embora Sartre seja escritor, etc., há um Sartre de uma filosofia sistemática, não seria o nada, ou crítica da razão dialética. O direito da filosofia à imagem e experimentação da língua. Aqui vale também o seguinte, né? Nesse alargamento da audiência, nesse intento de formar interlocutores, né? De adensar o espaço público, né? O jornalista, assumindo a atitude filosófica, pode se valer não apenas dos textos ditos sistemáticos, de Platão, Descartes ou Hegel, mas também dos ensaios. Ou seja, assumir o direito da filosofia à imagem e à experimentação da língua. É importante essa observação porque a mobilização do sistema como gênero por excelência da filosofia dita profissional pode implicar no debate em uma dada questão a exclusão do leigo culto, aquele que não se debruçou sobre essas obras canônicas da tradição filosófica. Não se pode menoscabar, né, ou excluir do debate público, da interlocução, o leigo oculto, oriundo de outras áreas, e, consequentemente, também por esse motivo, né, deve-se evitar o esvaziamento da ágora, contra o qual o jornalista pode reagir, é isso que eu estou dizendo. Esse esvaziamento da ágora, do espaço público. E por que deveríamos, afinal de contas, descartar esse leitor nômade, né, que frequenta gêneros diversos, curioso, né, que lê mediante fragmentos, que dissolve a unidade das obras em aforismas, que é, em suma, diz Renato Giannini, inconscientemente nietzschiano ou pós-moderno?
E por que supor, de modo análogo, que a razoabilidade se encontre apenas no texto que se apresenta como sendo de uma coerência sem fissuras, esses textos sistemáticos, ou seja, destituído de pontos cegos? O trabalho do pensamento, concluindo antes de passar a rápida atividade, o trabalho do pensamento, estendido assim ao espaço público, pode romper com a inibição da filosofia, resultado de seu período de formação, ao pensar de modo lógico, mas também de maneira crítica, álacre e lúdica, questões relevantes do presente. Quebrando a barreira entre os gêneros dos discursos, entre as diferentes disciplinas e entre os diversos interlocutores, esse trabalho do pensamento pode contribuir para que a filosofia adquira definitivamente entre nós sua madureza. A atividade filosófica, não apenas no interior dos departamentos de filosofia, mas também nos demais cursos universitários, no ensino médio e mesmo fora deles, né? No jornalismo cultural, ou seja, no interior dos meios de comunicação de massa, tem, portanto, a tarefa de engendrar uma língua da segurança que nos permita falar coletivamente do presente, que nos habilite, enfim, a produzir um diálogo intenso entre múltiplos sujeitos de enunciação, o que significa, em outros termos, que a filosofia, ou antes, que a leitura filosófica pode, sem prejuízo da historiografia da filosofia feita intramuros, né, no departamento, contribuir para suprir nosso déficit primário de análise do presente. A difusão da filosofia, enquanto atividade filosófica, no interior do mundo da comunicação, é fundamental, portanto, nessa tarefa de constituição de um espaço público, pois nos demais domínios da vida, ou mesmo no interior das demais disciplinas, pouca importância concedemos àquilo que nos é comum. A leitura filosófica e a noção de comum é uma das noções-chave, justamente que eu acabei me referindo no início da exposição, né? É um dos operadores mais eficazes do último Michael Hart e Antônio Negri. A leitura é o que é o comum. A leitura filosófica pode contribuir, em outros termos, para que as ideias que migram soltas, né, e que se tenha presente as manifestações recentes na cidade, ou que se encontram enclausuradas, se evidenciem em novas configurações lógicas, ou seja, em novos discursos de razoabilidade. Eu acho que é assim que a filosofia e a comunicação podem, vamos dizer, se irmanar, não é? Uma prática comum. Sobre a atividade. Eu iria fazer uma citação para pensar a relação entre a filosofia, né, e a comunicação ao Pierre Bourdieu. Vou deixar, né, porque ele demarca a questão do campo do intelectual e do campo do jornalista. Mas eu lhes indico, é um livrinho, né, vocês leem assim de uma sentada, publicado em 1997, pela Georges Zahar, né, Pierre Bourdieu, né, sobre a televisão. A questão dele é como pensar o campo da filosofia no interior de um campo, segundo ele, mais dominado pela lógica comercial, que impõe cada vez mais suas limitações aos outros campos, né? Que é o campo do jornalismo. Né? Para ele está havendo uma extroversão do campo do jornalismo, né? Ou das funções do jornalista, dito sem meias medidas. Né? A figura do intelectual autônomo de raiz adorniana, né, está sendo substituída, né, pela figura do jornalismo, do jornalista. E ele vê isso como um problema. Né? Não do jornalista, que assume uma atitude filosófica, como eu procurei aqui propor. Esse jornalista que assume uma atitude filosófica resiste, assim, né, a esta substituição do intelectual, do pensamento autônomo, do intelectual crítico, se quiserem, né, pelo do jornalista. Mas vamos à atividade.
Então, face à necessidade de suprir esse déficit de análise do presente, eu sugiro-lhes, para encerrar, a leitura de passagens de textos ditos filosóficos, visando a produção de artigo nas áreas da política e da arte, da política e da teoria da arte, como um exercício de redação. Proponho-lhes este exercício porque é necessário repensar o sentido que conceitos centrais, no momento presente, né? É necessário repensar o sentido que conceitos centrais da filosofia política moderna, como Estado, nação, soberania, representação ou ideologia, adquiriram a partir dos anos 90, no contexto do neoliberalismo. Ou de forma mais pontual, vamos destacar uma dessas noções. Noção de representação política. Seria muito interessante pensar, né, as demandas, né, oriundas dessas manifestações, a partir da questão dos limites da representação, da noção de representação no sentido clássico. Né? Quando eu digo clássico, da representação política do século XVII, tal como definido pela tradição liberal, né, de Locke, né? Ou do século XVIII, pela tradição democrática de Rousseau. Né? Quer dizer, é fácil localizar, por exemplo, no contrato social, a parte referente, né? Referente à participação popular no ato de elaboração da lei, a noção de vontade geral. Né? Quer dizer, como se sabe, quer dizer, em Rousseau não se trata de defender a democracia dita representativa, não se escolhe os representantes, que por sua vez, se ele, né, né, votam as leis, ao menos se julgarmos, né, a partir do contrato social. É claro que, posteriormente, quando Rousseau foi convidado a legislar sobre o governo da Polônia, né, ele examina esta dificuldade. Mas a questão é saber, né, como as noções as noções liberal e democrática de representação, se estas noções, né, ainda operam, né, ou ainda atendem, né, às demandas, né, oriundas dessas manifestações, né, que criticam a inoperância, né, de todos os mecanismos representativos, né, que buscam formas alternativas, se não complementares à democracia representativa, formas, né, alternativas, não tais como o plebiscito, o referendo, mas não apenas. Quer dizer, né, em que medida, né, fiquemos em Rousseau, pensemos passagens, né, as passagens relativas à vontade geral, do contrato social, que vocês têm aí inúmeras traduções, né? E passagens dele, né, sobre a propósito do governo da Polônia, né, em que ele, de certa forma, matiza o que lá dissera, não que entre em contradição, né, mas ele acena para o leitor que o que lá vem proposto no contrato social deve operar como uma espécie de ideia reguladora, né, que deve orientar a prática legislativa em cada comunidade considerada isoladamente. Ou seja, não é possível a participação direta em sociedades afluentes de massa, né, em todos os âmbitos da coisa pública. Né? Então, quais são os limites disso, da participação direta? Então, essa seria uma questão interessante, ou mesmo para pensar, né, pensar as eleições que se avizinham, né, todas as deformações, né, oriundas, várias dessas deformações, né, do marketing político, sem perder, como se diz no campo do jornalismo, o foco, né, das questões contemporâneas, né, do Brasil, de São Paulo em particular, mobilizar algumas dessas referências da tradição, né, eu chamei de operadores, para ver se elas ajudam, né, a encaminhar, vamos dizer, a questão. Verificar então se essas noções, ou essa noção em particular, ainda opera no imaginário contemporâneo como forma de acolhimento das demandas por participação
após as manifestações que alastraram pelo mundo, né? De Wall Street, passando pela Grécia, Espanha, Chile, Brasil, etc. Outra possibilidade, como conceber a arte, né? Pensar a relação de estética e política, arte e política hoje. Como conceber, mas eu apresento o problema assim, de forma bruta. Como conceber a arte como resistência ou negatividade? E a referência aqui pode ser a obra do Marcuse ou o livrinho do Adorno, né? O texto ao qual eu sempre recomendo, né, para uma porta de entrada no Adorno, né, é o texto do Marcuse, A Dimensão Estética. Então, lê o texto A Dimensão Estética, do Marcuse, né, em que ele afirma, né, o poder de crítico, negatividade da arte, defende a autonomia da arte, né, com o seguinte objetivo, né, para verificar como se é possível conceber a arte como resistência, como conceber a arte como resistência ou negatividade, tomando como referência Adorno Marcuse, né? Sabendo que a arte vem assumindo no interior da sociedade do espetáculo uma nova posição, haja vista, né, que ela se deslocou, eu cito o Jameson, utilizando a antiga dicotomia da superestrutura e infraestrutura, uma vez que se converteu em vários países, assim como a indústria cultural, haja vista a indústria hollywoodiana, né, cinematográfica hollywoodiana, norte-americana, né, ela se converteu há tempos, tanto a arte, a arquitetura, como a indústria cultural, segundo um diagnóstico do Frederick Jameson, né, em força produtiva, em fonte de riqueza, tornando-se assim uma questão de política econômica dos governos. Então, como pensar a questão da preservação do poder de negatividade ou de crítica da arte, da dita arte autêntica, né, tendo presente o fato, né, que a arte, ou a questão da cultura, ou a arte agora tomada mais extensivamente como cultura, tornou-se uma questão de política econômica dos governos. Estes exemplos, entre tantos possíveis, visam apenas corroborar a ideia de que há uma falta da filosofia em pensar o presente, que é possível, a partir da mobilização de referências da tradição textual, né, assumindo aquela atividade filosófica enquanto leitura de texto, suprir esse déficit de análise nos campos da política e da arte para ficar nesses dois exemplos. Então seria essa minha comunicação. Eu lhes agradeço aí a paciência, nós falamos da paciência, da demora, da necessidade da escuta. Estou à disposição aí para qualquer questão. Só uma curiosidade, professor, com relação ao que você estava falando, né? Primeiro o senhor pôs muito bem, né, o paradigma filosófico, a questão da paciência, e por outro lado a mídia e a cultura de massa com a imediatidade, com mais a posição, e depois de alguma forma ela aproximou os dois, com esse da nuance, na comunicação, com um ativismo filosófico, e apareceu a figura do jornalista que ganha um aporte filosófico a partir de uma formação. Curiosamente, lembro os textos do Foucault, principalmente um artigo que ele publica no jornal italiano, no Corriere della Sera, que ele, no título é Reportagem de Ideias, ele fala justamente o inverso, que o interessante seria se nós tivéssemos filósofos jornalistas. Ele chega a falar alguma coisa como os filósofos, há muito mais ideias no mundo do que os intelectuais imaginam, nós temos que estar lá presentes no nascimento das ideias. Claro, tem ressonância, está dizendo o tempo todo a relação da questão do pensar o presente. Mas, e o senhor pensa justamente que essa possibilidade, imagina, advém pelo menos aqui no nosso contexto, de um problema na formação, né, que acabou não sendo abordado. Se eu pudesse passar rapidinho por ele. Sobre a primeira observação, André, veja, quer dizer, possivelmente precisaria ver aí o texto, né, do Foucault, né? Porque o presente força a história, o presente, né, força o pensamento. Né? Essa figura do filósofo jornalista, né, talvez não esteja tão distante da figura do jornalista filósofo, vamos dizer que é o que tracei, né? Porque o mesmo vale para Sartre.
todos os artigos de análise, né, de conjuntura do Sartre, reunido por situações, né, são números dos volumes, é justamente a pressão do tempo, da história, são os fatos, né, que forçam o pensamento, né, e colocam em questão, vamos dizer, a operacionalidade, quer dizer, dos conceitos, né, do arsenal de conceitos, né, à disposição, e leva a engendrar novos conceitos. Então, quer dizer, esse confronto com o real, essa prova dos 9, né, que é esse corpo a corpo com os fatos, né, é que dá à filosofia, vamos dizer, inclusive a sua legitimidade social, né, que faz a filosofia que faz a filosofia trabalhar o pensamento, né, motivada pelo aguilhão dos fatos, né, os fatos como um aguilhão, como um acicate, né, impulsiona, vamos dizer, o pensamento, né, que experimenta os conceitos, né, na tentativa de produzir um discurso de razoabilidade, né. Veja no caso das manifestações, né, como houve uma dificuldade de encontrar um approach, vamos dizer, de encontrar uma forma de equacionar no calor da hora aquilo que se lhes apresentava, que a todos se apresentava, não é? Agora, não se trata, quer dizer, a tibieza da filosofia, quer dizer, ela foi necessária, aquele recato, vamos dizer, o recato foi tático, né? Em certa medida, quer dizer, o recato foi tático visando os embates do futuro, se quisermos na perspectiva da formação da filosofia, mas de longa duração, né? Foi necessário se recolher, afiar as armas, né, na leitura dos textos, aguçar, né, a visão, a escuta, apurar a escuta, né, treinar nessa habilidade técnica de leitura dos textos, para, em se municiando desse instrumental, né, tentar operá-lo, verificando muitas vezes a sua insuficiência, na tentativa de doação de sentido ao presente, né? Então, eu acho que foi uma etapa cumprida, né? Uma etapa realizada que nos qualifica, porque há inúmeros, intelectuais de formação filosófica rigorosa, né, que podem, vamos dizer, se aventurar na análise, né, de questões tais como eu lhes apresentei aqui ao final, né, rumos para a democracia representativa de massa, tentar pensar a questão da arte no interior, né, dessa nova ordem global, quer dizer, do capitalismo, né? Então, nós estamos aqui gravitando, e a referência ao Foucault, sobretudo ao segundo Foucault, mas na verdade Foucault sempre se engajou, né, no interior da França, e depois faz as relações exteriores, né? Mas nós não estamos distantes da questão do engajamento. A questão é como se pensa o engajamento político do intelectual. Nós estamos pensando aqui o intelectual engajado, né? Que exemplificamos desse jornalista de formação, tem uma formação filosófica, né? Agora, claro, esse engajamento, né, justamente se assim se der a formação do jornalista, esse engajamento, né, não se diluirá, não sossoborará, né, no proselitismo. É isso. Obrigado, professor. Muito boa noite.